Canal do Tala, boa noite, bem-vindo mais uma vez, hein? Boa noite, meu irmão Iverson. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de estar fazendo parte mais uma vez, né? Estar participando da tua live aí. Boa noite também aos meus irmãos alvinegros que já estiverem presentes aí na transmissão. Bora, que amanhã tem jogão. Com certeza, como o Botafogo aí está iniciando esse projeto, né? E a gente já vislumbra um futuro aí de muito sucesso do Botafogo. Tá só começando, uma nova era está se iniciando aí. Mesma coisa, né? Vou falar também do meu canal, que também está bem no início. No momento, 61 inscritos. Seria muito bom se eu conseguisse atingir a marca de 100 inscritos aqui só nessa live. Eu não sei se eu tô, entendeu? Se eu tô... se eu estou pensando muito alto, mas seria muito bom, galera, fortalecer o canal aí, ajudar o canal a crescer, apoiar a gente nesse início aí e crescer cada vez mais, trazendo muita informação sobre o Botafogo. O canal vai ter uma diversidade muito grande de conteúdo, já tem muitos projetos aí em andamento. Então, fortalece o canal aí, galera. Se inscreve lá para dar aquela força. Tamo junto. Cara, olha, para mim não tem favorito. Mas eu vou começar falando o seguinte, cara. É bem por aí que você falou. O Inter, ele tá. Se você for olhar a campanha do Inter, é uma campanha de campeão. É porque o Palmeiras tá muito. Entendeu? A campanha do Palmeiras tá absurda. Assim, fora da caixa. O Inter, se for pegar todos os campeonatos brasileiros, dos pontos corridos para cá, a pontuação que o Inter tem, faltando 7 rodadas, é mais ou menos parecida que os times que foram campeão. Não assim, os times que foram campeão sem ter muitos pontos na frente. Teve equilíbrio ali, a pontuação do Inter tá para uma pontuação de um time que briga pelo título. É que o Palmeiras, ele disparou, né? Não tem como... Os times atuais não estão conseguindo disputar com o Palmeiras, né? Em relação a ser favorito, assim, eu acho que do lado colorado eles estão meio que tentando mesmo jogar um pouco essa responsabilidade para cima da gente, jogando esse favoritismo para a gente, para tirar um pouquinho, né, da pressão deles e, né, para dar aquele migué, aquela disfarçada ali, mas eu acho que não tem favorito. Eu acho que vai Sabe por que ser que eu um... digo isso? Ô, Ah, Tala, sabe por que que eu digo isso? Porque o Inter já tem 4 desfalques certos, né? Não joga o Mercado e o Gabriel por causa de lesão, né? O Maurício também está lesionado. E o melhor jogador do Inter, o mais regular, o mais eficiente, o Pedro Henrique também não joga. Então, assim, são 4 desfalques bem significativos. E, assim, a gente sabe que o Inter também não tem um elenco, assim, muito recheado de material humano que consiga manter o nível do time titular. Então, assim, são perdas significativas. E jogando fora de casa, a tendência é que o Botafogo se aproveite disso. E, assim, não vai desmerecer. E mesmo com os desfalques, assim, não vai desmerecer em nada uma eventual vitória do Botafogo. Porque assim, o Botafogo já ele está demonstrando uma consistência, ele está arrancando agora nessa reta final. E eu estava agora numa live com o Manel e o Bruno, eles estavam até falando disso, que o Botafogo tem perfeitas condições ali de, ficando entre 58 e 61 pontos, de se manter entre G6 e G8. Então, assim, o Botafogo está muito motivado por tudo que ele vem produzindo agora, especialmente nessa reta final do campeonato. eu acho que o Inter ele veio para o Rio para fazer um jogo duríssimo com o Botafogo. Mesmo com os Sim, desfalques, eu ainda acho o Inter um baita time. Tem algumas peças ali que são capazes de desequilibrar um jogo. O Inter tem algumas peças desse tipo. Então tem alguns jogadores do Inter ali que merecem sim muito cuidado, uma marcação ali mais forte, porque se qualquer bobeada, qualquer errinho já é motivo para o Inter vencer o jogo. Então o Botafogo também vai ter que fazer uma partida muito, muito bem organizada, vai ter que jogar muito para poder ganhar do Inter. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado, eu acho que tem muito equilíbrio. E sem contar que eu acho que eles estão meio mordidos com aquela derrota no Beira-Rio. Aquela derrota que aconteceu lá, né? Que o Botafogo venceu o Inter, o Botafogo perdendo de 2 a, diga-se de perdendo de passagem, 2 a vocês foram 0. muito roubados, né? Diga-se de É, passagem que o Botafogo foi bem roubado ali, que aquilo ali foi um escárnio, né? O que aconteceu ali. o juizão ali, ele acabou com o jogo, né, cara? Ele roubou todo o protagonismo do jogo para ele.
E o Botafogo perdia de 2-0, o jogador do Inter expulso ainda no primeiro tempo. Desculpa, o jogador do Botafogo expulso ainda no primeiro tempo, o Botafogo jogando com a menos, conseguiu a virada com gol no último lance, né? Foi uma virada, assim, para mim, histórica, colossal, que eu poucas vezes vi o Botafogo fazer. Eu, naquele dia que o Botafogo virou aquele jogo, cara, sério, eu não sabia o que fazer aqui em casa, cara. Eu fiquei sem reação, fiquei olhando para as paredes, botei a mão na cabeça assim, falei, meu Deus, não acredito que isso aconteceu. Eu fiquei doido da cabeça naquele dia. Então, o Inter vai vir querendo devolver assim. Sofre demais com a arbitragem, né? Desde que eu me conheço por gente. É inacreditável como o Botafogo é prejudicado, seja qual for. O Botafogo pode estar jogando contra um time pequeno, cara. O Botafogo vai ser prejudicado pela arbitragem. Vão achar um pênalti ali que não existiu, vão arrumar um jeito de anular algum gol legal do Botafogo. É impressionante, cara. Eu não sei por que isso acontece. Eu acho que agora eles vão começar a respeitar um pouco mais. O Botafogo está ressurgindo. O Botafogo agora é outra gestão. Então, eles vão ter que rever isso. É impressionante, cara. É impressionante. Quantas vezes eu já vi o Botafogo ser prejudicado por arbitragem. Nesse jogo contra o Inter, o juiz... Os colorados até dizem também, eles têm alguns argumentos que eles dizem que o Inter também foi, né? Também foi roubado, o juiz também favoreceu o Botafogo. Mas o gol do Mercado estava impedido. Eu vi ali, não tinha... Foi centímetros ali, mas estava impedido, não tinha... Quer falar um pouquinho sobre isso, tá? Não, vocês já falaram tudo, né? A CBF e a arbitragem, eles andam lado a lado, né? Então, a gente já sabe, né? Muitos falam que existe o eixo Rio-São Paulo, né? Que os clubes do eixo Rio-São Paulo são os mais favorecidos, mas não é bem assim que funciona. Mas não é bem assim, não é bem assim. Até os próprios... morando aqui, eu constatei isso. Então, até os próprios times do Rio, o Botafogo é um grande exemplo, Vasco também é incluído nisso, é muito prejudicado. Então, esse negócio de eixo Rio-São Paulo não funciona assim. Em São Paulo também existe isso. A gente sabe ali que existem dois preferidos em São Paulo. O Santos mesmo é alijado pela mídia. O Santos mesmo é escanteado. É um belo exemplo. Exatamente. Agora você vê o nível assim que eles colocam. Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Para eles, só existem esses 3 times. 3 ou 4 times no Brasil no máximo. Então, isso já diz muita coisa, né? Eles vão estar sempre puxando para os que eles acham que deve, né? A gente pode dar o exemplo das próprias cotas, né? Como vocês estavam falando aí da Liga, a distância de cota de TV que pagam para Flamengo e Corinthians e os outros times é absurda, é colossal. Para mim, não faz o menor sentido o Flamengo receber 20 vezes mais do que o Botafogo, por exemplo. Não, mas assim... Falar de Deus, eles estão lá para disfarçar o que aconteceu, para tentar maquinar a favor daquele... Justificar, né? Estão ali para justificar os erros a favor de quem eles gostam, né? Porque esse pênalti do Júnior Santos aí, porra, não tem como. Cara, é bizarro o pênalti do Júnior Santos contra o Avaí, e na quarta-feira agora, na Copa do Brasil, não deram aquele pênalti do Léo Pereira. Então, assim, se deram para o Júnior Santos, por que não deram na Copa do Brasil? Eu sinceramente, assim, não vou ser clubista aqui. Na Copa do Brasil, ele estava com um movimento ali, fazendo um movimento antinatural. Mas você... preparado para isso? Porque, cara, para mim foi doloroso assistir um programa esportivo na semana passada e ver as pessoas tratando a vitória do Botafogo em cima do São Paulo no Morumbi como se fosse uma zebra. Eles colocaram... Quando eles falavam do jogo, eles colocavam o seguinte: São Paulo, depois que o Botafogo ganhou o São Paulo, eles falaram assim: São Paulo não consegue os 3 pontos e fica estável na tabela. Botafogo se distancia mais do Z4. Eles disseram que o Botafogo olha como é que eles disseram: o Botafogo elevou as chances de ir para a Libertadores. Elevou. O São Paulo continua estacionado e o Botafogo eleva as chances de ir para a Libertadores. É a má vontade. Não, na imprensa eu concordo da má vontade, mas a arbitragem não tenho dúvida.
Eu vi pior ainda, né? Eu vi que o Botafogo se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento e praticamente se livra. Aí você vê como é que existe a diferença, né, de argumentação para dois times que estão exatamente iguais na tabela. Eleva as chances de ir para a Libertadores. Se o São Paulo tivesse vencido, como é que seria a manchete? A Renata Fã, que torce para o Colorado, né, ele sabe bem disso, ela perguntou para o Ronaldo no programa Donos da Bola: perder para o Botafogo é vergonha? Como é que ela faz uma pergunta dessa, cara? Pois é. Você quer ver? Você lembra? Eu lembro. No início que o Botafogo se tornou SAF, saiu aí na imprensa, eu vi em alguns programas, eles falando o seguinte, eles colocando em xeque, questionando a SAF do Botafogo. O que eles falavam? Eles diziam que a SAF foi feita para deixar as dívidas para trás, meio que para você dar sim. Como é que eu vou dizer a palavra certa? Calote. Dá um calote. Isso. Dá calote nos credores, você não paga, você fica zerado, e aí. Só que a gente vê que não está acontecendo isso que eles falaram. E isso está incomodando eles. O que está acontecendo? O Texo, ele tem todo um planejamento. Primeiro, ele vai investir no Botafogo a longo prazo. De início, ele já está fazendo, a gente tem visto aí, ele pagou mais de 15 milhões de dívidas aí trabalhistas, coisas que estavam atrasadas, já elaboraram um planejamento para ir pagando todas as dívidas com funcionários e pagando aos poucos, mas já tem tudo traçado e já está começando a fazer isso. Então, a gente vê que tem uma responsabilidade. É um projeto sério, não é uma coisa que um lunático qualquer aí que gosta de futebol, comprou um clube, vai injetar milhões lá e vamos ver no que dá. Não. É uma coisa séria, é uma coisa que vai visar o clube, o futuro do clube, uma coisa a longo prazo. Hoje mesmo eu li numa matéria que o John Textor falando que o principal, a prioridade dele para o ano que vem é começar a construção do CT. O CT da base e um CT do profissional, que a partir dali é que se começa a ter uma estrutura. Então, o que adianta você trazer um cara de nome aí, um cara da Europa, um jogador extra classe, para vir aqui treinar num campo que não tem estrutura de treino, que o gramado é ruim, o cara, depois do treino, ele não vai ter onde fazer um exercício de regeneração muscular, porque no Lonier não tem. Tem lá uns contêineres, tem lá uma academia provisória, mas é uma coisa provisória. Não é o que o Textor quer. O Textor, ele quer dar uma estrutura de excelência para o Botafogo. Ele já falou que o exemplo o que ele quer trazer para o Botafogo é o que tem lá no Crystal Palace, que é uma coisa de primeiro mundo. Então, ele quer trazer essa estrutura, ele quer dar o pontapé inicial através disso, de uma estrutura para a base, captação de jovens, de jogadores para a base, e aí sim começar a investir mais no profissional, a investir mais no futebol, realmente, para aí sim almejar títulos, almejar coisas grandes. Mas o que a gente tem visto é isso, é uma coisa séria, uma coisa com responsabilidade, que não é aquilo que a gente ouve falar na imprensa, né? Que o pessoal na mídia aí fala, pelo menos falava, eu não vejo mais eles falando. Então eles estão caçando coisas para falar contra o Botafogo, por quê? Porque o Botafogo está incomodando, eles não querem ver o Botafogo no mesmo nível dos queridinhos dele. Essa ideia não é boa para eles. Porque ele já tem os queridos dele. Então, se eles ver alguém ameaçando esse protagonismo, eles vão falar, eles vão criticar, eles vão inventar coisa. Então, a gente vê também nessa parte aí que a gente estava comentando sobre a imprensa, sobre a mídia, como que eles são maliciosos, né? Como que eles têm o poder de influenciar. Os torcedores rivais, ouvem essas matérias e vão lá, repercutem, né? Falam, repetem. Mas a gente que sabe o que está acontecendo, a gente vê que é besteira, que não é nada disso. Não quer trocar no Del Piage, não? Manda o Del Piage pra lá, pô. Tá lá, não aceita o Edenilson, não? Tá lá, bom de bola, hein? Cara, o Edenilson é bom, mas eu acho que no Botafogo já tem alguns com as características parecidas com o Edenilson. Sim. No mesmo nível com o Edenilson. Eu queria, sabe quem? O Alan Patrick, cara.
Ah, esse joga muito. Esse aí eu cansei de pedir aqui. Se quiser, eu trago do aeroporto de novo. Olha, o Alan Patrick sempre jogou muita bola. Eu pedi a esse cara aqui desde o ano passado, começo do ano. O Botafogo tentou o Alan Patrick, mas era muito caro. E ele quis ir pro Inter, tá? O Alan Patrick quis jogar no Internacional, tá bom? Canal do Tala. E aí, hein? Cara, eu acho que o Botafogo ele vai jogar para frente. Eu acho que o Inter ele vai jogar se defendendo, vai esperar o Botafogo, vai jogar no contra-ataque, tentar aproveitar as poucas chances que ele vai ter de ter bons contra-ataques. Então o Botafogo tem que ter muito cuidado quando estiver construindo o jogo, para não deixar muitos espaços entre as linhas, porque o Botafogo ele constrói o jogo assim, duas linhas. Ele sufoca, ele faz a pressão, né, na saída de bola adversária e ele começa a construção lá de trás. Então, quando ele sair ali pelos lados, principalmente com o Jefinho, e por acaso o Jefinho perder a bola, ele vai ter que se recompor muito rápido, porque o Inter ele vai tentar ganhar o jogo por aí, nesse contra-ataque aí, quando o Botafogo perder a bola lá na frente. Nossa vinheta aqui, a gente encerra. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim. E amanhã 3 pontos, hein, Fogão? Pelo amor de Deus, jogo dentro de casa e temos que pontuar amanhã. Então, juntos, até amanhã.